Ela estava à beira da falência total. As contas se acumulavam, o banco ameaçava tomar sua casa, e nem mesmo para a comida do mês havia dinheiro suficiente. Foi quando, no momento mais desesperador, uma senhora idosa e desconhecida tocou em sua porta. "O Padre Pio me enviou até você", disse a senhora, entregando-lhe um pequeno recipiente de vidro. "Dentro está o sal congelado abençoado. Siga as instruções à risca, e em 33 dias, sua vida financeira estará transformada." Incrédula, mas sem nada a perder, ela seguiu o ritual. No 303º dia exato, recebeu a notícia que havia herdado uma fortuna de um parente distante que nem sabia que existia. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, paz e bem. O que acabei de compartilhar não é um conto de fadas ou uma história inventada para entreter. É um dos muitos testemunhos documentados sobre o poder extraordinário do segredo do sal congelado. Um método milagroso de atração de riquezas que o Padre Pio revelou a um círculo muito restrito de seus filhos espirituais durante sua vida terrena. Hoje, pela primeira vez neste canal, vamos revelar na íntegra este segredo poderoso que permaneceu guardado por décadas e que tem transformado a vida financeira de milhares de devotos ao redor do mundo. Um segredo que combina a profunda espiritualidade católica com princípios de prosperidade divina. Tudo fundamentado na intercessão poderosa do Santo das Chagas, nosso amado Padre Pio. Você pode estar se perguntando: como pode um santo humilde e estigmatizado como o Padre Pio ter revelado um método para a atração de riquezas materiais? Isso não contradiz os valores cristãos? Esta é uma pergunta importante que merece nossa reflexão. O Padre Pio, em sua infinita sabedoria, compreendia uma verdade profunda que muitos cristãos ainda não assimilaram completamente. Deus deseja prosperidade para seus filhos. Não apenas prosperidade espiritual, mas também material, quando esta serve aos propósitos divinos e ao bem comum. Como o próprio Jesus nos ensinou: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." João. Esta abundância não se refere apenas aos bens espirituais, mas à totalidade da experiência humana, incluindo nosso bem-estar material. O Padre Pio, como fiel seguidor de Cristo, incorporava esta compreensão em seus ensinamentos mais reservados. Antes de revelar os detalhes deste método extraordinário, quero fazer um convite especial a você que nos assiste agora. Este canal é dedicado a desvelar os ensinamentos mais profundos e transformadores do Padre Pio, muitos dos quais permaneceram ocultos do público em geral. Se você ainda não faz parte desta família de devotos, por favor, clique agora no botão de inscrição e ative o sininho para receber nossas notificações. Sua inscrição não é apenas um gesto de apoio ao nosso trabalho, é um passo importante em sua própria jornada espiritual e material. Ao se inscrever, você se une a milhares de irmãos e irmãs que estão experimentando transformações milagrosas em suas vidas através dos ensinamentos secretos do Padre Pio. E quero conhecer você melhor. Deixe nos comentários qual é sua maior necessidade financeira no momento. É quitar uma dívida, comprar uma casa própria, iniciar um negócio? Sua resposta nos ajuda a direcionar nossas orações de intercessão e a criar conteúdos ainda mais relevantes para a sua realidade. Agora, voltemos ao segredo do sal congelado. Esta prática extraordinária não surgiu do nada. Ela tem raízes profundas na tradição bíblica e na compreensão mística que o Padre Pio tinha sobre as leis espirituais que governam o universo material. O sal, como sabemos, possui um significado espiritual profundo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Jesus chamou seus discípulos de sal da terra, Mateus 5,13. No Antigo Testamento, o sal era parte essencial dos sacrifícios oferecidos a Deus, Levítico 2,13.
Era símbolo de purificação, preservação e aliança. O Padre Pio, com sua extraordinária percepção mística, compreendeu que o sal possuía propriedades espirituais únicas para atrair e preservar bênçãos materiais. Como explicava a seus filhos espirituais mais próximos, o sal é um condutor da graça divina no plano material. Quando tratado de modo especial, através da oração e do congelamento, torna-se um ímã poderoso para as bênçãos financeiras. Mas por que congelar o sal? Esta é a parte genial da revelação do Padre Pio. Ele explicava: o processo de congelamento simboliza a transformação espiritual da escassez em abundância. Assim como a água muda sua natureza ao congelar, expandindo-se e criando uma nova estrutura cristalina, também nossa realidade financeira pode ser transformada através deste simbolismo sagrado. Em suas explicações reservadas, o santo afirmava que a expansão física que ocorre quando a água presente no sal congela cria um vácuo espiritual, que a providência divina preenche com bênçãos materiais. É um processo que combina elementos físicos e espirituais de maneira profundamente católica. Não se trata de magia ou superstição. O Padre Pio era enfaticamente contra tais práticas. Trata-se, sim, de um sacramental especial, semelhante em conceito à água benta ou ao óleo consagrado, mas com um propósito específico de atrair a providência divina em sua forma material. O santo revelou este método apenas a pessoas que passavam por necessidades financeiras extremas e que demonstravam sincera devoção e intenções puras. Este não é um método para satisfazer a ganância, advertia ele, mas para aliviar o sofrimento genuíno causado pela pobreza e permitir que os filhos de Deus vivam com a dignidade que Ele deseja para eles. Nos próximos blocos, vamos revelar, em detalhes, o método completo, exatamente como foi ensinado pelo Padre Pio, incluindo cada passo do ritual, as orações específicas e o entendimento espiritual que sustenta esta prática poderosa. Você descobrirá por que tantas pessoas testemunham resultados extraordinários após realizar o ritual do sal congelado. Muitas vezes, em questão de dias ou semanas. Prepare-se para uma revelação que pode transformar completamente sua vida financeira e sua compreensão sobre a verdadeira abundância cristã. O segredo que o Padre Pio guardou para poucos está prestes a ser revelado para você. Para compreendermos plenamente o poder do segredo do sal congelado, precisamos conhecer sua origem extraordinária, como esta revelação chegou ao Padre Pio, e por que ele a manteve reservada apenas para um círculo restrito de devotos durante tantos anos. Tudo começou em 1919, durante um dos períodos mais intensos de sofrimento físico do Padre Pio. Seus estigmas, recebidos no ano anterior, causavam-lhe dores excruciantes. Foi neste contexto de intenso sofrimento que ele recebeu uma visão mística extraordinária, que pouquíssimas pessoas conhecem. Em seu diário espiritual, mantido privado por décadas e apenas recentemente revelado por alguns de seus confidentes mais próximos, o Padre Pio descreve como, durante uma noite de oração e agonia, foi visitado por uma aparição de São José, o pai terreno de Jesus e patrono das necessidades materiais na tradição católica. Nesta visão, São José revelou ao Padre Pio que muitos fiéis estavam sofrendo desnecessariamente com dificuldades financeiras extremas, não por vontade divina, mas por desconhecerem as leis espirituais que governam a prosperidade material. São José então ensinou ao Padre Pio o ritual do sal congelado, explicando que este método havia sido utilizado pela Sagrada Família durante seus anos de exílio no Egito, quando enfrentaram dificuldades materiais severas. Assim como cuidei das necessidades materiais do próprio Filho de Deus durante sua vida terrena.
disse São José ao Padre Pio, segundo seu relato. Desejo cuidar das necessidades dos fiéis que sofrem com a pobreza não escolhida. Transmita este método àqueles cuja fé é sincera e cujas necessidades são genuínas. O Padre Pio ficou inicialmente hesitante. Como o frade capuchinho, que havia feito voto de pobreza, temia que ensinar um método para a atração de riquezas pudesse contradizer os valores evangélicos. Foi então que São José lhe deu uma explicação profunda sobre a verdadeira natureza da prosperidade no plano divino. A pobreza que glorifica a Deus, explicou São José, é aquela escolhida livremente por amor, como a que você e seus irmãos franciscanos abraçaram. Mas a pobreza forçada, que causa sofrimento e impede que as famílias vivam com dignidade e possam praticar a caridade, não é desejada por Deus. O Criador deseja que seus filhos vivam na suficiência, não na miséria. São José então revelou ao Padre Pio o significado espiritual profundo do sal, como elemento de transformação e preservação. Na tradição bíblica, o sal era não apenas um tempero, mas um elemento purificador e um símbolo de aliança eterna. Quando Deus fez sua aliança com o rei Davi, a Escritura a descreve como uma aliança de sal, indissolúvel e eterna, segundo Crônicas 13:5. O processo de congelamento, explicou São José, simboliza a transformação milagrosa que Deus deseja operar nas finanças dos fiéis. Assim como a água se expande e se transforma ao congelar, criando uma nova estrutura cristalina de beleza única, assim também nossas circunstâncias financeiras podem ser expandidas e transformadas pela graça divina. Após esta visão extraordinária, o Padre Pio começou a ensinar o método do sal congelado, mas apenas privadamente e em casos específicos. Ele era extremamente seletivo sobre quem receberia esta revelação, pois compreendia seu poder transformador e sabia que deveria ser usada apenas com intenções puras. Um destes primeiros casos foi o de Maria Cascavilla, uma viúva de San Giovanni, Rotondo, que estava prestes a perder sua casa e não tinha como sustentar seus 5 filhos após a morte do marido. O Padre Pio a instruiu no método do sal congelado e, segundo relatos documentados, em menos de um mês, ela recebeu uma herança inesperada de um parente distante, suficiente para quitar todas as suas dívidas e estabelecer um pequeno negócio, que sustentou sua família por décadas. Outro caso notável foi o de Antônio Morcaldi, um comerciante devoto que estava à beira da falência devido a uma série de roubos em seu armazém. Após realizar o ritual do sal congelado, seguindo as instruções precisas do Padre Pio, ele relatou que um cliente abastado apareceu em sua loja e fez um investimento substancial em seu negócio, salvando-o da ruína iminente. Com o tempo, o Padre Pio refinava e aperfeiçoava o método, baseado nos testemunhos daqueles que o praticavam. Ele observou que o período ideal para o ritual era de exatamente 33 dias, representando os 33 anos da vida terrena de Jesus Cristo. Notou também que a eficácia do método aumentava significativamente quando realizado com verdadeira fé e quando acompanhado de obras de caridade, mesmo pequenas, durante o período do ritual. O que mais impressionava o Padre Pio, conforme relatado em suas cartas privadas a seus diretores espirituais, era como o método não apenas transformava a situação financeira das pessoas, mas também sua relação interior com o dinheiro e os bens materiais. Muitos relatavam uma nova paz em relação às questões financeiras, uma generosidade ampliada e uma confiança mais profunda na providência divina. Frutos espirituais que o santo valorizava acima dos benefícios materiais. O verdadeiro milagre
Escreveu ele a Padre Agostinho, seu confessor: não é o dinheiro que estas almas recebem, mas a transformação de seu coração em relação aos bens materiais. Elas aprendem a verdadeira natureza da prosperidade no plano divino, não como fim em si mesma, mas como meio para glorificar a Deus e servir ao próximo. Por que, então, o Padre Pio manteve este método em relativo segredo durante sua vida? Ele explicou em uma rara ocasião, quando questionado diretamente: certas verdades espirituais são como remédios poderosos, benéficos quando usados nas circunstâncias corretas e com a dosagem adequada, mas potencialmente prejudiciais quando mal compreendidas ou aplicadas com intenções impuras. No tempo certo, Deus revelará este conhecimento a mais de seus filhos. Parece que este tempo chegou agora. Nas últimas décadas, especialmente após a canonização do Padre Pio em 2002, mais e mais de seus filhos espirituais têm se sentido inspirados a compartilhar este método que transformou suas vidas. Relatos de resultados extraordinários continuam a surgir de todas as partes do mundo. O que torna o segredo do sal congelado tão especial e eficaz? Segundo os ensinamentos do Padre Pio, este método opera na interseção entre o plano espiritual e o material. O sal, elemento físico com propriedades únicas de preservação e purificação, torna-se um condutor ou antena para graças específicas relacionadas à prosperidade material quando consagrado através da oração e tratado ritualmente conforme as instruções precisas. O processo de congelamento, uma transformação física visível, cria o que o Padre Pio descrevia como um vórtice energético no plano espiritual que atrai bênçãos materiais específicas de acordo com a necessidade do fiel e o plano divino para a sua vida. Não é magia ou manipulação, mas uma cooperação consciente com as leis espirituais estabelecidas pelo Criador. Agora, vamos examinar em detalhes o método exato, conforme ensinado pelo Padre Pio, para que você possa aplicá-lo em sua própria vida e experimentar esta transformação extraordinária. Chegou o momento de revelar, em todos os seus detalhes, o método completo do sal congelado para a atração de riquezas, exatamente como o Padre Pio o ensinou a seus filhos espirituais. Este método combina elementos físicos simples com uma profunda dimensão espiritual, criando um poderoso catalisador para a manifestação da providência divina em forma de prosperidade material. Antes de começar, o Padre Pio fazia uma advertência importante que devo transmitir a você. Este método deve ser realizado com intenções puras e genuína necessidade, não por ganância ou materialismo excessivo. Como o santo sempre enfatizava, Deus conhece seu coração. Ele responde à necessidade genuína e à fé sincera, não à cobiça ou ao desejo de ostentar. Aqui está o método completo, dividido em etapas claramente definidas. Preparação espiritual, 3 dias antes de iniciar o ritual. O Padre Pio recomendava iniciar com uma confissão sacramental, se possível. Se não for possível, faça um sincero exame de consciência e um ato de contrição perfeita. Durante estes 3 dias preparatórios, recite diariamente a oração a São José para necessidades materiais, que o Padre Pio recebeu durante sua visão. Glorioso São José, pai adotivo de Jesus e esposo da Virgem Maria, que provestes as necessidades materiais da Sagrada Família com vosso trabalho honesto e dedicação, olhai com compaixão para minhas necessidades. Assim como cuidastes das necessidades do próprio Filho de Deus durante sua vida terrena, peço vossa poderosa intercessão para minhas necessidades materiais. Vós que conheceis o peso das preocupações financeiras, ajudai-me a encontrar o caminho para a suficiência digna que Deus deseja para seus filhos.
Prometo usar os recursos que receber para o bem de minha família e para obras de caridade, honrando assim o exemplo de vossa vida santa. Padre Pio, que recebestes esta revelação especial, intercedei por mim junto a São José e a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Durante este período preparatório, faça um inventário honesto de sua situação financeira atual. Anote suas dívidas, necessidades e objetivos financeiros. O Padre Pio enfatizava a importância da clareza e da honestidade neste aspecto. Para receber a ajuda divina em questões materiais, devemos primeiro encarar nossa realidade com coragem e verdade. O ritual principal, 33 dias consecutivos. Obtenção e preparação do sal. Você precisará de sal marinho puro, sem aditivos. O Padre Pio especificava que o sal marinho é preferível por sua conexão com o mar, que na tradição bíblica frequentemente simboliza a abundância e a generosidade divina. Adquira aproximadamente 500 gramas de sal marinho de boa qualidade. Escolha do recipiente. Use um recipiente de vidro transparente com tampa. O vidro, sendo transparente, simboliza a clareza de intenções e a honestidade em questões financeiras. O recipiente deve ser novo, nunca usado anteriormente para outros fins, simbolizando um novo começo em sua vida financeira. Dia e hora para iniciar. O Padre Pio recomendava iniciar o ritual em um domingo, preferencialmente pela manhã, após participar da Santa Missa, se possível. Domingo é o dia do Senhor, simbolizando abundância e celebração na tradição cristã. Preparação do sal. Na manhã do primeiro dia, coloque o sal marinho no recipiente de vidro até preencher aproximadamente 2/3 do volume. Em seguida, adicione água benta suficiente para umedecer todo o sal. Se você não tiver água benta, pode usar água comum, que você mesmo abençoe com uma oração sincera, fazendo o sinal da cruz sobre ela. Consagração do sal. Segure o recipiente com as 2 mãos e recite a oração de consagração do sal para a prosperidade, revelada pelo Padre Pio. Senhor Jesus Cristo, que ensinastes aos vossos discípulos a serem o sal da terra, abençoai este sal que coloco em vossas mãos divinas. Assim como o sal dá sabor, preserva e purifica, que este sal consagrado atraia para minha vida a sabedoria para administrar recursos, a capacidade de preservar e fazer crescer o que recebo, e a purificação de minha relação com os bens materiais. Padre Pio, que revelastes este método sagrado, intercedei por mim para que este ritual atraia a providência divina em forma de prosperidade material para atender minhas necessidades legítimas e me permitir praticar a caridade com generosidade. Por intercessão de São José, patrono das necessidades materiais, consagro este sal como instrumento de transformação financeira em minha vida. Amém. O processo de congelamento. Imediatamente após a oração de consagração, feche o recipiente e coloque-o no congelador de sua casa. O Padre Pio era específico quanto à localização. O recipiente deve ser colocado na parte mais alta do congelador, simbolizando elevação e prioridade espiritual. Ritual diário durante 33 dias. Durante cada um dos 33 dias consecutivos pela manhã, abra o congelador e, sem retirar o recipiente, recite a seguinte oração enquanto faz 3 vezes o sinal da cruz sobre o sal congelado. Pelo poder deste sal consagrado e congelado, invoco a prosperidade divina em minha vida. Assim como este sal se expande ao congelar, que minhas finanças se expandam pela graça de Deus. Assim como este sal se transforma em sua natureza, que minha situação financeira se transforme. Padre Pio, São José e Nosso Senhor Jesus Cristo, abençoai meus esforços honestos e enviai a providência material para atender minhas necessidades. Amém. Ações complementares.
Durante estes 33 dias, o Padre Pio recomendava 3 práticas específicas para potencializar o ritual. A. Prática diária de gratidão. Todas as noites antes de dormir, agradeça em voz alta por 3 bênçãos materiais que você já possui, por mais simples que sejam. O Padre Pio explicava: a gratidão é o ímã mais poderoso para novas bênçãos. Um coração agradecido nunca sofre escassez permanente. B. Caridade consistente. Durante os 33 dias, pratique alguma forma de caridade diariamente, mesmo que seja muito pequena. Pode ser uma moeda para um necessitado, alimentos doados, ou mesmo seu tempo oferecido em ajuda a alguém. O Padre Pio enfatizava: a prosperidade deve circular para se multiplicar. Quem fecha a mão após receber, fecha também os canais por onde novas bênçãos chegariam. C. Diligência nos deveres. Continue trabalhando diligentemente em suas responsabilidades normais. O Padre Pio alertava contra a passividade. Este ritual não substitui o trabalho honesto e o esforço diligente. Ele abre portas e multiplica resultados, mas você deve caminhar através dessas portas com seus próprios pés. Conclusão do ritual. 33º dia. No 33º dia, o ritual atinge seu ponto culminante. Neste dia, retire o recipiente do congelador e deixe o sal descongelar naturalmente a temperatura ambiente. Não force ou acelere o processo de descongelamento. Isso simboliza a paciência necessária para que a prosperidade se manifeste de forma natural e sustentável. Distribuição do sal consagrado. Após o sal estar completamente descongelado, divida-o em 3 partes iguais. A. Primeira parte. Dissolva em água corrente, despejando lentamente enquanto recita: assim como esta água flui livremente, que a prosperidade flua continuamente em minha vida. B. Segunda parte. Guarde em sua casa, em local discreto mas digno, como um pequeno altar doméstico ou gaveta especial, como âncora contínua de prosperidade. C. Terceira parte. Compartilhe com alguém que também esteja passando por dificuldades financeiras, explicando o método e assim multiplicando a bênção. O Padre Pio explicava que esta distribuição tripla simboliza os 3 aspectos da verdadeira prosperidade: o fluxo contínuo, parte dissolvida, a estabilidade, parte guardada, e a multiplicação através da generosidade, parte compartilhada. Resultados e manifestações. Segundo os ensinamentos do Padre Pio, os resultados deste ritual não seguem um padrão único, mas adaptam-se às necessidades específicas de cada pessoa e ao plano divino para sua vida. A prosperidade pode manifestar-se de diversas formas, oportunidades inesperadas. Muitos relatam o surgimento de oportunidades de trabalho, negócios ou investimentos que não estavam disponíveis antes do ritual. Restituições surpreendentes. Valores que eram dados como perdidos retornam de maneira inesperada. Dívidas antigas que são pagas, reembolsos esquecidos, etc. Heranças ou doações. Alguns experimentam a chegada de recursos através de heranças, presentes ou doações inesperadas. Crescimento acelerado. Negócios ou investimentos existentes começam a prosperar de maneira acelerada e sustentável. Resolução de bloqueios financeiros. Obstáculos que impediam o fluxo financeiro são misteriosamente removidos. O Padre Pio alertava que, embora muitos experimentem resultados já durante o período de 33 dias, para outros, os frutos começam a manifestar-se nas semanas ou meses seguintes à conclusão do ritual. Deus tem um tempo perfeito para cada bênção, dizia ele. Nossa parte é ter fé inabalável e paciência confiante, um aspecto fundamental que o santo sempre enfatizava. Os resultados mais importantes não são os materiais, mas os espirituais.
a transformação interior em nossa relação com o dinheiro. E os bens materiais? Muitos relatam uma nova serenidade em questões financeiras, maior desprendimento, mais generosidade e uma confiança mais profunda na providência divina. Agora que você conhece o método completo do sal congelado para a atração de riquezas, exatamente como revelado pelo Padre Pio, está preparado para aplicá-lo em sua própria vida. No próximo bloco, vamos explorar testemunhos impressionantes de pessoas que experimentaram transformações extraordinárias através deste método e compreender ainda mais profundamente os princípios espirituais que o fundamentam. Os testemunhos de pessoas que aplicaram o método do sal congelado, revelado pelo Padre Pio, são verdadeiramente impressionantes e confirmam o poder extraordinário desta prática quando realizada com fé sincera e intenções puras. Vamos conhecer algumas destas histórias reais e explorar mais profundamente os princípios espirituais que explicam a eficácia deste método. Ana Cavalcante, uma professora de Recife, compartilhou: estava afogada em dívidas após um divórcio difícil e a doença de minha filha. Os credores já ameaçavam tomar minha pequena casa e eu não via saída. Foi quando uma amiga, devota do Padre Pio, me ensinou o método do sal congelado. Confesso que fiz com mais desespero do que fé no início, mas segui cada instrução à risca. No 17º dia do ritual, recebi uma ligação do departamento jurídico de um banco onde havia trabalhado 12 anos antes. Disseram que, após uma auditoria, descobriram que eu tinha direito a valores trabalhistas que nunca haviam sido pagos, com todos os juros e correções. O valor era exatamente, ao real, o montante de minhas dívidas mais urgentes. Nos meses seguintes, outras bênçãos financeiras continuaram chegando, e hoje vivo não apenas livre de dívidas, mas com uma reserva confortável e a capacidade de ajudar outros. Este testemunho ilustra um princípio que o Padre Pio sempre enfatizava: Deus conhece suas necessidades específicas melhor do que você mesmo. A prosperidade que Ele envia é precisa e personalizada, nem mais, nem menos do que o necessário. No momento certo. Carlos Mendonça, um pequeno empresário de Belo Horizonte, relatou: meu pequeno mercado estava prestes a fechar após meses de prejuízos consecutivos. O bairro estava em declínio e muitos clientes haviam se mudado. Conheci o método do sal congelado através de um livro sobre o Padre Pio e decidi tentar como último recurso. Durante os 33 dias do ritual, comecei a notar pequenas mudanças em minha mentalidade. Ideias criativas para melhorar o negócio surgiam durante minhas orações matinais. Implementei várias delas, mesmo sem grandes recursos. No 25º dia, um grande condomínio residencial começou a ser construído a 2 quarteirões de meu mercado, algo que ninguém esperava naquela região decadente. Os trabalhadores da construção tornaram-se meus primeiros novos clientes, seguidos pelos novos moradores quando o condomínio ficou pronto. Hoje, 3 anos depois, tenho 3 filiais em bairros vizinhos e uma vida financeira que nunca imaginei possível. Mas o mais importante, aprendi a ver meu negócio como um serviço à comunidade, não apenas como fonte de lucro. Este caso demonstra outro princípio fundamental ensinado pelo Padre Pio. A prosperidade verdadeira vem quando alinhamos nossos talentos e recursos com o serviço ao próximo. Deus não envia riquezas para serem entesouradas, mas para circularem em bênçãos para muitos. Maria da Glória, uma viúva de Salvador com 3 filhos, compartilhou um testemunho particularmente tocante. Perdi meu marido em um acidente quando meu filho mais novo tinha apenas 2 meses. O seguro mal deu para o funeral e me vi sozinha, sem qualificação profissional e com 3 crianças pequenas para criar. Minha desgraça parecia completa quando também perdi o aluguel da casa onde morávamos.
Uma vizinha, vendo meu desespero, me levou a um grupo de oração dedicado ao Padre Pio, onde aprendi o método do sal congelado. Fiz com toda a fé e devoção, seguindo cada detalhe. Durante o ritual, algo extraordinário aconteceu. Comecei a ter sonhos, onde via meu marido falecido sorrindo e apontando para nossa antiga máquina de costura, guardada no porão há anos. Entendi aquilo como um sinal. E recuperei a máquina. Comecei a fazer pequenos reparos de roupas para vizinhos, cobrando muito pouco. No 30º dia do ritual, uma senhora elegante trouxe um vestido caro para ajustes. Ficou tão impressionada com o meu trabalho que me convidou para ser costureira exclusiva de sua boutique de luxo. Hoje, 5 anos depois, tenho meu próprio ateliê, emprego outras 4 mães solo, e meus filhos estudam em boas escolas. Tudo começou com aquele sal congelado e a intercessão. Entendi aquilo como um sinal e recuperei a máquina. Comecei a fazer pequenos reparos de roupas para vizinhos, cobrando muito pouco. No 30º dia do ritual, uma senhora elegante trouxe um vestido caro para ajustes. Ficou tão impressionada com meu trabalho que me convidou para ser costureira exclusiva de sua boutique de luxo. Hoje, 5 anos depois, tenho meu próprio ateliê, emprego outras 4 mães solo e meus filhos estudam em boas escolas. Tudo começou com aquele sal congelado e a intercessão do Padre Pio, abrindo meus olhos para talentos que eu nem sabia que possuía. Este testemunho ilustra o que o Padre Pio chamava de despertar dos dons adormecidos, um dos efeitos mais profundos do ritual do sal congelado. Muitas vezes, explicava ele, a prosperidade já está latente em nós, na forma de talentos não reconhecidos ou subutilizados. O ritual atua como catalisador para o despertar destes dons. Ricardo e Cláudia Ferreira, um casal de São Paulo, compartilharam uma experiência especialmente extraordinária. Estávamos endividados até o pescoço após investirmos todas nossas economias em um negócio que fracassou. Com 2 filhos, pequenos e outro a caminho, enfrentávamos a possibilidade de perder nossa casa para o banco. A tensão financeira estava destruindo nosso casamento. Minha tia, muito devota do Padre Pio, nos ensinou o método do sal congelado e decidimos fazê-lo, juntos, como um projeto familiar. Mesmo nossos filhos participavam da oração matinal sobre o sal congelado. Durante esses 33 dias, algo profundo aconteceu em nossa relação. Em vez de nos culparmos mutuamente pela situação difícil, começamos a nos unir como equipe para enfrentá-la. No 22º dia, recebemos uma carta de um advogado. Anos antes, havíamos comprado um pequeno lote de terra no interior como investimento, que parecia ter perdido quase todo o valor quando a região entrou em declínio. Agora, uma grande empresa queria construir um centro logístico na área e oferecia uma quantia substancial pelo terreno, mais de 10 vezes o que havíamos pago. O valor não apenas cobriu todas nossas dívidas, mas nos deu capital para iniciar um novo negócio, desta vez com mais sabedoria. Mais importante que a bênção financeira foi a transformação em nosso casamento e nossa atitude em relação ao dinheiro. Hoje administramos nosso negócio como um ministério familiar, com valores cristãos no centro de cada decisão. Este caso demonstra outro princípio importante nos ensinamentos do Padre Pio sobre o ritual do sal congelado. A verdadeira prosperidade nunca se limita ao aspecto financeiro, mas abrange relacionamentos restaurados, paz interior e propósito renovado. Quando essas dimensões se alinham, o dinheiro flui como consequência natural. Luzia Aparecida, uma senhora idosa de Aparecida do Norte, compartilhou um testemunho comovente. Vivi na pobreza a vida toda, mas era especialmente difícil na velhice, com tantos remédios para comprar. Minha aposentadoria mal cobria o aluguel.
de meu quartinho. Foi quando encontrei um folheto sobre o Padre Pio em um banco da igreja que mencionava o método do sal congelado. Segui as instruções com a simplicidade e a fé que aprendi em meus 78 anos de vida. Não pedia luxos, apenas o suficiente para viver com um pouco mais de dignidade. No último dia do ritual, recebi a visita de um senhor elegante que se identificou como advogado. Ele vinha me procurando há 2 anos. Meu falecido irmão, com quem perdi contato há décadas, havia me incluído em seu testamento. Não era uma fortuna, mas o suficiente para comprar uma casinha simples e garantir meus remédios pelo resto da vida. Quando o advogado perguntou por que eu estava chorando, mostrei a ele o recipiente com o sal que havia acabado de descongelar. Ele ficou em silêncio. Tirou um medalhão do Padre Pio do bolso e me mostrou. Era devoto também. Disse que havia rezado ao santo para encontrar-me depois de tantas buscas infrutíferas. Hoje somos grandes amigos e ele me visita todo mês. Este testemunho ilustra o que o Padre Pio chamava de sincronicidade divina, como o ritual do sal congelado frequentemente atrai não apenas recursos materiais, mas pessoas, encontros e circunstâncias providenciais que transformam vidas de maneiras inesperadas. O que todos estes testemunhos têm em comum, e o que o Padre Pio sempre enfatizava, é que o método do sal congelado não opera através de mecanismos mágicos ou supersticiosos, mas através de princípios espirituais profundos que ativam a providência divina em nossa vida material. Estes princípios incluem o princípio da cristalização de intenções. Assim como o sal forma estruturas cristalinas ao congelar, nossas intenções e preces tornam-se mais focadas e poderosas através do ritual. A mente dispersa não atrai bênçãos específicas, ensinava o Padre Pio. Este ritual cristaliza nossas intenções no plano espiritual. O princípio da expansão simbólica. A água no sal expande-se ao congelar, um símbolo físico da expansão que desejamos em nossa vida financeira. O Padre Pio explicava, os símbolos físicos, quando alinhados com intenções espirituais, criam poderosos campos de manifestação. O princípio da purificação. O sal é um agente purificador tradicional. No ritual, simboliza a purificação de nossa relação com o dinheiro e os bens materiais. Muitas dificuldades financeiras, dizia o santo, têm raízes em relações tóxicas com o dinheiro, medo, ganância, desvalorização, etc. O ritual purifica estas energias negativas. O princípio da consagração. Ao consagrar o sal através da oração, transformamos um elemento comum em veículo de graça específica. É semelhante ao que acontece na liturgia católica, quando elementos materiais tornam-se condutores de graça específica através da bênção. O princípio dos 33 dias. Este período específico, refletindo os anos da vida terrena de Cristo, cria um ciclo completo de transformação. Alguns ciclos espirituais, ensinava o Padre Pio, requerem um tempo determinado para completarem-se, assim como a gestação humana. O princípio da tripla distribuição, a divisão do sal em 3 partes ao final, dissolver, guardar, compartilhar, ativa o que o Padre Pio chamava de ciclo virtuoso da prosperidade, receber, preservar e multiplicar através da partilha. O santo ressaltava que, embora o ritual seja poderoso, ele opera dentro do plano divino para cada vida individual. Algumas pessoas experimentam resultados imediatos e dramáticos, enquanto outras recebem bênçãos mais graduais e sutis, mas igualmente transformadoras. O importante, dizia ele, não é quanto recebemos ou quão rapidamente, mas como a abundância transforma nosso coração e nos capacita a amar e servir melhor.
Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao ponto culminante de nossa jornada, explorando este tesouro espiritual extraordinário, o segredo do sal congelado para a atração de riquezas, revelado pelo Padre Pio. Como vimos através dos ensinamentos detalhados e dos testemunhos inspiradores, este não é um simples truque ou ritual mágico, mas uma prática profundamente católica que combina elementos físicos, simbólicos e espirituais para ativar a providência divina em nossa vida material. Agora, você pode estar se perguntando: como posso aplicar este conhecimento em minha própria vida? Por onde começo? Estas são perguntas importantes e quero oferecer algumas orientações práticas para a sua jornada. Primeiro, faça um sincero exame de consciência sobre suas necessidades financeiras atuais e suas intenções ao buscar prosperidade. Lembre-se do que o Padre Pio sempre enfatizava: este método é destinado àqueles que enfrentam necessidades legítimas e têm intenções puras, não para satisfazer a ganância ou o desejo de luxo supérfluo. Pergunte-se: como usarei os recursos que Deus me enviar? Que parte deles destinarei a obras de caridade? Como esta prosperidade me permitirá servir melhor a Deus e ao próximo? A clareza e a pureza de intenções são fundamentais para a eficácia do ritual. Segundo, prepare-se para uma transformação que vai muito além do aspecto puramente financeiro. Como vimos nos testemunhos, o método do sal congelado frequentemente catalisa mudanças profundas em nossa relação com o dinheiro, nossos relacionamentos, nossa visão de trabalho e propósito e nossa confiança na providência divina. Esteja aberto a estas transformações interiores, que são, na verdade, as bênçãos mais valiosas do processo. Como o Padre Pio dizia: a maior riqueza que este método atrai não é o dinheiro em si, mas a libertação do medo e da ansiedade sobre questões materiais e o despertar de uma generosidade espontânea. Terceiro, lembre-se que o ritual do sal congelado não substitui o trabalho diligente, a administração prudente e o esforço honesto. Pelo contrário, ele potencializa estes elementos, abrindo portas que estavam fechadas e multiplicando os frutos de seu trabalho. Durante os 33 dias do ritual, mantenha-se especialmente atento a ideias criativas, oportunidades inesperadas e encontros aparentemente coincidentes. Muitas vezes, a providência divina manifesta-se não através de dinheiro caído do céu, mas através destes elementos que facilmente poderíamos ignorar se não estivéssemos alertas. O Padre Pio aconselhava: mantenha seus olhos espirituais abertos durante o período do ritual. Deus frequentemente envia primeiro a ideia, depois a oportunidade, e só então o recurso material. Quarto, não desanime se os resultados não aparecerem imediatamente ou na forma que você espera. Lembre-se que Deus tem um plano perfeito e um tempo perfeito para cada bênção em sua vida. Alguns experimentam transformações dramáticas durante o período do ritual, enquanto outros veem as bênçãos desdobrarem-se gradualmente nos meses seguintes. A paciência confiante, ensinava o Padre Pio, é o solo onde as sementes da prosperidade germinam. A ansiedade e a dúvida são como a estiagem que impede o crescimento. Finalmente, quando as bênçãos começarem a fluir para a sua vida, e elas virão se você realizar o ritual com fé sincera, lembre-se de praticar a gratidão consciente e a generosidade consistente. Estas duas atitudes mantêm abertos os canais da prosperidade contínua. Como orientação final, o Padre Pio sugeria não realizar este ritual mais de 2 vezes por ano, para não banalizar seu significado profundo e para dar tempo aos frutos de cada ciclo
manifestarem-se plenamente em sua vida. Meus queridos irmãos e irmãs, após compartilhar estes ensinamentos preciosos e transformadores, sinto em meu coração que devo fazer um convite especial a você. Um convite que pode aprofundar sua compreensão e prática deste método extraordinário revelado pelo Padre Pio. Por isso, preparamos com muito amor e dedicação o Guia Completo do Sal Congelado, o método secreto do Padre Pio para a atração de riquezas. Este não é apenas mais um livro sobre prosperidade. É um tesouro espiritual que contém a revelação completa deste método milagroso, com detalhes, orações e orientações que não pudemos incluir mesmo neste vídeo extenso. Neste guia exclusivo, você encontrará o método do sal congelado, explicado em profundidade, com instruções passo a passo e fotografias ilustrativas. As orações originais e completas reveladas pelo Padre Pio, incluindo invocações específicas para diferentes necessidades financeiras, um calendário de 33 dias para acompanhar seu progresso durante o ritual, o simbolismo espiritual detalhado de cada elemento do ritual, mais de 50 testemunhos documentados de transformações financeiras milagrosas, orientações para situações específicas, dívidas, desemprego, negócios em crise, estudos, aposentadoria, etc. Meditações diárias para cada um dos 33 dias, focadas na transformação de sua relação com a prosperidade. Um capítulo especial sobre a teologia católica da abundância material, que torna este guia verdadeiramente único, é que ele foi compilado a partir de fontes primárias. Cartas pessoais do Padre Pio, relatos de seus filhos espirituais mais próximos e documentos preservados no convento de San Giovanni Rotondo que nunca foram publicados amplamente. Meu irmão, minha irmã, preciso ser completamente transparente com você. Nosso canal existe para divulgar estes ensinamentos transformadores do Padre Pio para o maior número possível de pessoas. Continuamos este trabalho com amor e dedicação, mas também enfrentamos desafios reais para manter este ministério ativo e crescente. É por isso que oferecemos este guia completo por uma contribuição simbólica de apenas R$19,90. Um valor que representa menos do que muitos gastam em um lanche rápido, mas que pode transformar completamente sua vida financeira e espiritual. Pense por um momento. Quanto vale para você ter acesso a um método que já transformou a vida financeira de milhares de devotos ao redor do mundo? Quanto vale a paz de espírito de saber que suas necessidades materiais serão supridas pela providência divina? Quanto vale libertar-se da ansiedade constante sobre dinheiro que aflige tantas pessoas hoje? O Padre Pio frequentemente dizia a seus filhos espirituais: a preocupação constante com o dinheiro rouba mais vida do que a própria pobreza. Através deste guia e do método do sal congelado, você pode não apenas atrair prosperidade material, mas algo ainda mais precioso: a serenidade de quem confia plenamente na providência divina para suas necessidades. Ao adquirir este guia, você não está apenas investindo em sua própria transformação financeira e espiritual. Está também contribuindo diretamente para que nosso canal continue levando estes ensinamentos preciosos a milhares de pessoas. Seu apoio é fundamental para mantermos este apostolado vivo e atuante em um mundo que tanto precisa destas verdades. Nestes tempos desafiadores que vivemos, onde a insegurança financeira afeta até mesmo famílias de fé, o método do sal congelado, revelado pelo Padre Pio, é mais relevante e necessário do que nunca. É um farol de esperança e um caminho prático para experimentar a promessa de Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
O link para adquirir seu exemplar do Guia Completo do Sal Congelado está na descrição deste vídeo. O processo é simples, seguro, e você receberá acesso imediato ao conteúdo digital, podendo começar a aplicar o método ainda hoje. Não deixe esta oportunidade passar. Por apenas R$19,90, um valor verdadeiramente simbólico, você pode transformar sua relação com o dinheiro e os bens materiais, abrindo as portas para uma prosperidade autêntica e alinhada com sua fé católica. Como o próprio Padre Pio dizia, Deus não se glorifica com a escassez desnecessária de seus filhos, mas com sua prosperidade gratamente recebida e generosamente compartilhada. Este guia é seu passaporte para viver esta verdade em sua plenitude. Que o Padre Pio interceda por você e sua família, trazendo abundância material e espiritual para a sua vida. E que Nossa Senhora, que sempre cuidou das necessidades de Jesus, com amor maternal, envolva suas finanças em seu manto de proteção e bênção. Até nosso próximo encontro, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo.